Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, edição desta terça-feira, Roberto Mohamed vai comentar, analisar as notícias com você. E a gente vai começar analisando a educação em São Vicente. Muitas vezes já se disse aqui no Opinião Litoral que a educação é o campo mais importante de atuação de qualquer governo no Brasil. Governo federal, governo estadual, governo municipal, porque é só pela educação que o país pode dar um salto de qualidade na geração de renda, na qualidade de vida, na segurança, em tudo. Como é que fica a educação em São Vicente no contingenciamento de verbas, de recursos que o prefeito Caio Amado decretou? Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Para o telespectador poder ter uma noção exata do que a gente está falando, eu queria fazer um resumo do que está acontecendo lá em São Vicente. É espantoso quando você tem um prefeito que decreta calamidade financeira e cria secretarias novas. Isso é um contrassenso. Primeiro, aí todo mundo vai falar, mas o Lula não está criando, tem 38 ministérios, vai para 40, tudo bem. Quando você pega o valor, o que impacta no orçamento da União, a criação de um ministério, você vê que é nada. Nada. Até porque você normalmente quando desmembra, você traz uma secretaria que você transforma em ministério. É isso que acontece. As secretarias executivas dos ministérios acabam virando um outro ministério. Então, a estrutura da secretaria vem junto, você não tem um impacto muito grande. Quando você está falando do Estado, o impacto é um pouco maior quando você cria uma secretaria nova. Mas no caso de um município, um vereador a mais faz diferença, um secretário a mais faz muita diferença. Porque é o impacto no orçamento. É aí que a gente tem que olhar. Agora, como é que um prefeito vai à TV, ou melhor, às redes sociais, que ele adora, porque não tem debate? Porque aqui ele não quer vir. Ele gosta de ir em lugar que ele sabe que é chapa branca, ou então falar em rede social. Como é que ele explica? Que ele cria secretarias novas para acomodar acordos que eu achei nojentos, feitos com a Solange Freitas e com o Caio França, e que eu já vou falar sobre isso mais para frente, porque parece que a classe política de São Vicente está com preguiça, e ao mesmo tempo joga a cidade no caos. Eu vou explicar, vou dar um exemplo do que está acontecendo. Tem um projeto que não é dele, é um projeto feito pela própria Secretaria de Educação e não pela secretária que ele trouxe de outra cidade, que atende as crianças de São Vicente, que é uma cidade extremamente carente, aos sábados. Essas crianças tinham uma verba, além do café da manhã tomado na escola, eles tinham um biscoito que era servido quando eles chegavam, porque o café da manhã é às 9 da manhã. Sabe o que aconteceu, Paulo? Ele mandou retirar todos os biscoitos, a secretária de Educação dele, aquela é de Guarulhos, Osasco, sei lá o quê, que ele fez licitação para alugar um carro para ela poder ter conforto para ir e vir, para levar para as creches. Está faltando biscoito em São Vicente. Prefeito, a gente faz vaquinha aqui para doar. Você teve com o governador Tarcísio, você podia ter falado, governador, eu preciso de segurança e saneamento, mas dá para o senhor arrumar bolacha para nós, biscoito? Manda biscoito para lá. Dá para o senhor ligar para o dono da Piraquê, mandar fazer uma doação? Caio, você é medíocre, Caio. É inacreditável, Caio, como você é medíocre. Agora, a classe política de São Vicente é mais medíocre ainda. Como é que você tem duas lideranças, como Caio França e Solange Freitas, em troca de secretaria numa cidade que tem um prefeito assim, em troca de apoio? Vocês estão com preguiça de concorrer? Vocês estão com preguiça de lançar candidato? É a única coisa que eu posso ter como explicação. É inacreditável o que está acontecendo em São Vicente. É inacreditável. A saúde de São Vicente é um caos. Não é culpa do Caio Amado? Não, não é culpa do Caio Amado. A gente já colocou aqui, a culpa foi do Márcio lá atrás, quando não teve coragem de pegar o São José. Aquela covardia do Márcio de pegar o São José, não fazendo o que o Mourão fez na Praia Grande, quando pegou a Santa Casa, é que deixou e acabou prorrogando esse caos da saúde de São Vicente. As causas são muito anteriores.
que também não nasce com o Márcio, já vinha dos governos anteriores. O São José sempre foi um caos administrativo e financeiro. A prefeitura tinha que ter encampado, tinha que ter feito exatamente o que o Mourão fez na Praia Grande. Agora, o que eu não consigo entender é duas forças políticas fortes na cidade fazendo acordo com uma gestão lamentável. É lamentável que não vai ter oposição em São Vicente. Porque não era pelo fato de, precisa ter uma eleição. O que está acontecendo em São Vicente é desastroso para a cidade. Caio Amado vai conseguir competir com o Billy pelo posto de pior prefeito que São Vicente já teve. É inacreditável. Agora, Mohamed, os prefeitos da Baixada tiveram ontem de manhã uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas. O único prefeito dos 9 que não foi o Caio Mateus de Bertioga. A gente imagina que numa reunião dessa, eles façam um acerto prévio e levem uma pauta objetiva para sair com solução. O prefeito de Santos falou de habitação. O prefeito de São Vicente falou de segurança e saneamento. O presidente do Condesb, Márcio Cabeça, falou de verba de turismo. Como que é isso? É o circo. Vamos tomar café com outro governador, a gente não vai resolver absolutamente nada, vai bater papo, mas cada um vai ter filminho na sua rede social. É isso. Você entendeu o que foi a reunião? A reunião foi isso. Filminhos para a rede social de cada um. Então, se eles levam uma pauta conjunta, veja, vamos pensar. Se eles levam uma pauta conjunta, reunião enxuta, um ou dois vão falar em nome dos outros, e pode ser que saia alguma coisa, mas e filminho para rede social? E discursinho para claque? Não tem. Quando a gente fala que o Condesb é medíocre, porque quem faz parte do Condesb são pessoas medíocres, a gente é criticado. Aí você tem um prefeito de uma cidade como Caio Amado, que chora no ombro do governador num evento, dá patada no prefeito de Santos no evento, e faz o quê? Ele faz o quê? Eu vou falar de segurança e saneamento. O saneamento resolve com a Sabesp. Pega o Condesb inteiro, chama o presidente da Sabesp e fala, precisamos disso. Todas as cidades precisam. Segurança é para o secretário de Segurança Pública. O momento de estar com o governador é para algo grande, um macro projeto. Pauta única, faz uma reunião prévia e decide. Nós vamos discutir o que com ele? Hospitais? Fazer 2 hubs, um no litoral sul e um aqui em São Vicente, para a gente poder não sufocar tanto a rede pública em Santos? É isso que a gente vai fazer? Não. Os caras chegaram lá, rendeu um monte de filminho. Para Instagram, para Facebook. Prático? Nada. Nada, Paulo. É lamentável que não tenha havido um foco nessa reunião dos prefeitos da Baixada com o governador. Por falar em São Vicente, a Operação Escudo terminou. O governador, depois de 40 dias, terminou a Operação Escudo, que foi uma reação a policiais que se tornaram alvos de criminosos em Guarujá. Aconteceu também em Santos. Assim que terminou a Operação Escudo, os policiais voltaram a ser alvos de criminosos, só que agora em São Vicente. Morreu um sargento da PM, outro PM foi alvejado. Não, parece que vai ter uma Operação Impacto, começa uma Operação Impacto, mas depois desses atentados contra PMs, houve 7 pessoas baleadas em São Vicente. Aí não se sabe qual é a origem desse contra-ataque, né? Paulo, vamos colocar bem claro. O crime é o caos, né? O crime é covarde. O crime é covarde. Eles se intitulam crime organizado, tal. Eles são covardes. Só atiram em gente desarmada, fazem execução sempre pelas costas, porque o bandido é covarde. Na sua essência, o bandido é covarde. Sempre. Não existe bandido valente. O bandido valente é valente quando ele está em bando. Agora, a polícia tem que ser polícia. A gente já cansou de dizer aqui que a polícia tem que ser polícia. A Operação Escudo não podia ter terminado, ela tinha que ter sido regionalizada
e continuar. Porque você vai no crime organizado sufocando ele. Essas operações não podem durar um mês, 40 dias, 45 dias. Porque quando a polícia vai embora, o crime volta. E aí voltou se vingando, de forma covarde. O que fizeram com aquele sargento aposentado da PM, o cara estava varrendo a calçada. Na frente da filha. Os caras desceram. E um outro lá ainda foi atirar quando ele estava no chão. A covardia mesmo, covardia. Aí quer o quê? Direitos humanos para esses caras? O crime pode ser punido com cadeia, a covardia é na bala. Não tem que ter conversa. Eu já cansei de dizer que eu tenho asco de quem fica falando só de direitos humanos da criminalidade. Eu vou dar um exemplo aqui, Paulo. Espero que as pessoas não entendam o que eu vou falar. No caso do baixista do Ultraje a Rigor, do Mingau, a pessoa que estava com ele no carro confessou que eles foram lá para buscar drogas. Dane-se, o problema é dele. Cada um faz o que quer da vida. E o Mingau parece ter uma pousada lá em Paraty. Ele sabia onde ele estava entrando. Mas ficou patente que quem atirou foram os traficantes que se assustaram com o carro, alguma coisa assim. Eu não vi uma manifestação, todos os artistas que ficaram comovidos só fizeram manifestações do tipo que Deus favoreça a sua recuperação, que ele se recupere logo, vamos rezar pela sua recuperação. Nenhum deles falou da violência. Engraçado que quando a violência é praticada por traficante, nenhum artista ou formador de opinião pede que isso acabe. É curioso, né? Se tivesse tido um tiroteio lá entre PM e tráfico, e ele tivesse sido atingido, vocês iam ver as redes sociais. Ninguém ia falar da recuperação do Mingau, ia todo mundo falar da violência da PM. É curioso como formador de opinião é seletivo. Eles só se manifestaram pela recuperação do Mingau. Ninguém falou da violência, porque foi traficante que atirou nele. É curioso isso. É espantoso isso, como a mídia é seletiva. Totalmente seletiva. Quando é a polícia, nossa, é a violência policial. Quando é a bandidagem que mata, silêncio. Em relação a esse crime, a morte do sargento da PM, a polícia já identificou 3 suspeitos com fortes indícios de envolvimento nesse crime. Agora, tem um fato para a gente comentar que eu nem sei como pode ter acontecido isso, mas é a situação que está em vigência hoje nas ruas. Começou em São Paulo, nas cidades da Baixada Santista, hoje é igual. Um grupo de motoboys em Praia Grande destruiu o carro de um casal, o homem de 70 anos, a mulher de 61 de registro, que passava o feriado em Praia Grande, isso é madrugada de domingo, de sábado para domingo. Um motoboy discutiu com um motorista de um carro, me parece que vermelho. Aí o motorista foi embora, ele juntou um grupo de motoboys, pediu ajuda, procuraram um carro, acharam o carro, que não era o carro do motorista que dirigiu com ele, era desse casal, e eles, com capacete, para não serem identificados, destruíram o carro de uma covardia, de uma selvageria. Isso aconteceu no Boqueirão, em Praia Grande. Inacreditável. Aí um cara armado mete uma bala em cada um deles e vão falar de violência. Aí vai ter passeata de motoboy pedindo paz no trânsito. Todo mundo que dirige sabe disso. Eu tenho medo de motoboy. Ainda a gente olha o Código Penal, que me obriga a parar para socorrer. Gente, todo mundo, qualquer ser humano, um acidente envolvendo motoboy, fica apavorado de parar para socorrer, porque você sabe que os outros vão parando sem saber o que aconteceu e vão para cima de você. Essa é a realidade. Numa violência e numa selvageria que é regra. É regra. A gente está vivendo um momento em que só o selvagem tem direitos. Só o bandido tem direitos, só o criminoso tem direitos. Eu não sei onde isso vai parar. E para eles, aparentemente, não existe o código de trânsito, porque sinal vermelho, semáforo, ignora. Eu quase outro dia atropelei um, ele passou o sinal vermelho com tudo, sem aviso, sem buzina, sem nada.
Eles não têm a menor noção, só vale o deles. Eles fecham carros sabendo que eles são os mais frágeis. Mas eu acho que é justamente no medo de que você vai ter de fazer alguma coisa. É a lei do terror imposta pelo motoboy, pelo motociclista, pelo motoqueiro no trânsito do Brasil, que agora já não é mais só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho, falando das muitas bobagens que o Lula vem dizendo lá na Índia, um pouquinho antes de ir para a Índia também. Voltando com Opinião Litoral para o segundo bloco, o Roberto Mohamed, advogado, está analisando as notícias com você. Na semana passada, Mohamed, a gente comentou aqui em relação a uma das falas do Lula, aquela de que o voto no Supremo deveria ser secreto para evitar animosidade, né? Ele falou da população contra os ministros do Supremo. A gente colocou aquela música do Noel Rosa, Palpite Infeliz. Quem é você que não sabe o que diz? Ah, meu Deus do céu, que palpite infeliz. Mas parece que ele gostou de dar palpite infeliz, né? Eu acho que o Lula quer um volume novo do FEBEAPA, do Stanislau Ponte Preta, só para ele. Né? Para quem não sabe, o FEBEAPA é um livro escrito pelo Stanislau Ponte Preta, que era pseudônimo do Porto. Era Festival de Besteiras que Assolam o País. Vamos voltar para o dia que ele falou isso. Agora, o mais espantoso não foi o Lula falar a besteira que ele falou. Foi o Flávio Dino, que foi juiz. Por isso que eu digo, o juiz não pode entrar na política. A gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Witzel. O Sérgio Moro. O juiz não tem que entrar na política, porque só dá isso. O Flávio Dino é o maior exemplo disso. Primeiro que é espantoso essa moral toda do Flávio Dino. Né? Ele foi 2 vezes governador do Maranhão. O Maranhão continua do mesmo jeito, ou seja, o estado mais miserável do país, e o cara é considerado um grande governador. Ele foi um lixo de governador. Mas o mais espantoso é que ele foi juiz. E ele concordou com o Lula e deu exemplo da Suprema Corte Americana, que não é assim. Quer dizer, ou o Flávio Dino enlouqueceu, ou ele é tão puxa-saco que ele fala a besteira e compromete a sua própria capacidade. No Brasil, no nosso ordenamento jurídico, como em quase todos os países civilizados, as decisões judiciais são públicas. O Lula, a gente sabe que o Lula tem problema. Além de ser corrupto, de ser estelionatário, de ser mentiroso, compulsivo, o Lula tem um grave problema. Ele quer falar sobre tudo quando ele não sabe nada. A decisão do Supremo, de cada ministro, tem que ser publicada. Tem que ser pública. Não precisa ser transmitida pela televisão. Isso foi coisa que eles inventaram. Mas ela tem que ser publicada. Porque com base num dos votos, eu posso entrar com um tipo de recurso. Então, olhem a besteira que ele fala. No Brasil não existe essa coisa. Processo em segredo de justiça. Segredo de justiça é para o nome das partes, ou seja, autor e réu. A decisão tem que ser publicada. Não existe segredo de justiça para decisões judiciais. Não existem decisões judiciais secretas ou anônimas. Nem em primeira, nem em segunda, nem em terceira instância, porque faz parte do procedimento recursal a possibilidade de se basear em votos vencidos. Para isso, o ministro, ou juiz, ou desembargador pode pedir para declarar voto discordante. Lula, você não é débil mental, a gente sabe. Mas não precisa ficar assinando que você é uma besta o tempo todo. Que você perdeu a noção. Que quando você desce com a tua mulher na Índia, ela faz dancinha, dizendo que ela está super feliz, enquanto o Rio Grande do Sul tem um monte de gente chorando e gente que morreu.
e que você sequer sobrevoou antes de ir para a Índia. É inacreditável o que está acontecendo. Eu, que disse aqui que a gente escolheu o pesadelo para 2023, e eu votei no Lula, não imaginava que ele ia chegar tão prejudicado quanto ele chegou. Essa do STF é uma bobagem ratificada pelo Flávio Dino, que fez papel de imbecil nessa jogada, nessa frase toda. A Suprema Corte publica a decisão dos ministros, dos seus juízes, inclusive dos discordantes. Não é transmitido pela TV, porque lá não tem TV Suprema Corte. Essa invenção é brasileira. Agora, como é que você pode esperar uma coisa dessa? Aí vem a do Tribunal Penal Internacional. Aí a gente tem que abrir para falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, o Lula dizer que não sabia desse tribunal. O Lula usou este tribunal na sua defesa no processo da Lava Jato. Cala a boca, Lula. Você usou. E na campanha eleitoral você disse que ia levar o Bolsonaro para o Tribunal Penal Internacional. Ô Lula, para, que já cansou. Mas, no mérito, vamos analisar uma outra coisa aqui. O que é o Tribunal Penal Internacional? Nada. Nada. O Tribunal Penal Internacional é uma corte tipicamente europeia, criada pelos europeus, para eles. Dos 123 países que apoiam, quase todos são subdesenvolvidos e puxam o saco das potências europeias. Mas foi um tribunal criado por Inglaterra, Alemanha e França. Foi isso. Ele pune general e ditador da Croácia, dos Balcãs, na Guerra dos Balcãs, agora é o Putin, a China em relação ao Nepal e à Mongólia, e é isso. Agora, o mais curioso, os Estados Unidos não fazem parte. Por quê? Porque seria o país que mais vezes seria condenado pelo Tribunal de Haia. A Rússia não assina, China não assina, Índia não assina. Quem quer se tornar uma potência, não assina, não faz parte. Ou seja, o Brasil não tinha nada que está lá. Mas o Brasil tentou, inclusive, com o Lula, emplacar um juiz para a Corte de Haia. Sabia disso? Sabia, eu lembro disso. Quer dizer, vamos colocar a coisa no devido papel. Quando o Lula fala que vai sair do tribunal, ele não está errado, não devia ter entrado. Porque o Tribunal de Haia não serve para nada, a não ser fazer o jogo desses três países, Inglaterra, Alemanha e França. Só. As grandes potências militares não sancionam, não fazem parte, não seguem as regras do Tribunal Penal Internacional. Principalmente os Estados Unidos, porque seriam punidos todo ano. É lógico que eles não vão submeter. Quem entra em guerra não faz parte de um tribunal desse. Entenderam a explicação? Países que têm natureza bélica jamais vão fazer parte de um tribunal que pode, porventura, julgá-los por crime de guerra. Seus oficiais. Então, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, que vivem em guerra com o Paquistão, jamais vão fazer parte de um tribunal desse. O Brasil vai, porque o Brasil é tudo festa. A gente não entra, a gente não briga com ninguém. Até porque nem tem como nos defender se a gente arrumar briga com alguém. Então vamos lá, a gente assina, faz parte. Quem sabe a gente arruma uma vaguinha de juiz, ganha bem. Né? O Brasil adora fazer parte de instituição internacional para ver se arruma uma vaguinha para alguém. Né? Vai que a Dilma precisa de novo de outro cargo. Então é assim que as coisas são feitas. O Lula, ele não está errado quando ele fala que tem que sair do tribunal, já devia ter saído. Só que tem o seguinte, alguém tem que explicar para ele que não é ele, Lula, que sai. O Senado tem que ratificar. Agora, enquanto o Brasil for signatário desse tribunal que não serve para nada, o Putin não pode vir aqui, Lula. Sinto muito. Mas ele não pode vir para o Brasil. É rápido? É rápido. Agora que você já está voltando, acho que já voltou, né? Manda para o Senado. Manda para o Senado um pedido para desfiliar o Brasil do Tribunal de Haia, do Penal Internacional.
É rapidinho. Aí o Putin pode vir, mas não é você que decide. Agora, dizer que você não sabia da existência do tribunal é uma piada, né? Eu acho que é motivo para o impeachment, porque mostra que você está com algum problema. Pode ser Alzheimer, pode ser demência senil. Tem que fazer um examezinho da cachola para ver o que está acontecendo com você. Já não basta as traições políticas que você perpetrou no que você chamou de reforma ministerial. Traição. O Lula foi o Lula e o PT continua sendo o PT, Paulo. O que aconteceu no Ministério de Portos e Aeroportos, para mim, é uma coisa tão vergonhosa que se eu fosse petista, eu estava com a cabeça enfiada na terra. O articulador da chapa Geraldo Alckmin Lula foi o Márcio França. Independentemente dos erros políticos que o Márcio comete, o articulador político foi ele. Passaram-lhe a perna porque era para ser o ministro. Já começou o erro lá atrás, quando ele era candidato a governador, de manter o Haddad, que todo mundo sabia que perdia no segundo turno, ao invés dele. Mas houve um comprometimento em relação ao que ele fez. Lula ganhou por 2 milhões de votos. Alguém tem dúvida que foi a articulação Alckmin-Lula que fez o Lula ganhar? Justamente no eleitorado de centro? E aí o Lula põe um deputado que representa aquela escrotice política do Nordeste, do Republicanos, que é o partido do governador, que quer privatizar o Porto de Santos, para ter menos da metade do partido, porque vai receber menos da metade do partido, e tira um ministro que está fazendo uma gestão que conseguiu fazer a devolução do Galeão voltar atrás. Você sabia, né? A gente noticiou aqui. Primeira coisa que o Márcio fez em 1 ou 2 semanas. O concessionário do Galeão queria devolver. Já parou. Isso ia provocar um caos. A mesma coisa em Cumbica. Imagine o caos que ia ser. Viracopos aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, o cara consegue, no primeiro mês, já resolver essas 3 bombas. Depois, pela primeira vez, desde o Sérgio da Costa Mate, a Codesp tem uma diretoria que fica de frente para a cidade e não de costas. E ele trai o cara para colocar o que tem de pior na política de Pernambuco no Ministério de Portos e Aeroportos. Tira a Ana Moser do Ministério dos Esportes para colocar o Fufuca. O problema é políticos que só querem verba. E a gente sabe para quê. É isso, Lula, que é a sua forma de governar? Lógico que é. Foi assim no primeiro mandato. É a sobrevivência política acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Quando a gente vai começar a ter algo de verdade nesse país? Sinceramente, eu li hoje um artigo do Murilo Aragão na Veja. Nunca. Nunca. Porque a classe política não vai deixar. Vide o que aconteceu com a Lava Jato. Enterraram de vez a única operação que tentou passar esse país a limpo. Teve excessos, a gente cansou de falar dos excessos aqui. Mas enterrá-la do jeito que enterraram, isso não podia ter acontecido. Foi um recado claro que deram para a sociedade. Esse país não tem jeito. O Lula, é estranho mesmo que ele tenha esquecido, porque ele fez várias referências ao Tribunal Penal Internacional. Aí ele falou aquela bobagem que o Putin poderia vir à reunião do G20 no Brasil, porque o Putin não foi para a Índia. Tem uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, mas que no Brasil poderia vir. Pois ele se arrependeu. A Índia não é signatária, ele não quis ir. Sim. Mas... A Índia não é signatária. Então, mas ele se resguardou, né? Todo país que se mete em guerra não é signatário do Tribunal de Haia. A Índia não é signatária, mas o Putin se resguardou, ele não foi lá. Sim, ele se resguarda, porque eu vou dizer por quê. O que ele tem medo é da passagem do avião dele pelo espaço aéreo de países signatários. Exatamente.
E aí seria um ato de guerra e nenhum daqueles países, por exemplo, no caminho da Rússia para a Índia, ninguém era louco, o Paquistão não vai derrubar atirar um avião, não vai. Não. Mas ele não quer se arriscar. Agora, veja, no sábado o Lula falou essa bobagem, a decisão não é dele. No domingo ele voltou atrás, né? E aí voltou atrás, foi criticado, não, a decisão da justiça não é minha. E aí, para justificar, é outra bobagem, porque o Lula, ele fez parte, o PT e o Lula, indicaram uma desembargadora que foi juíza do Tribunal Penal Internacional, como você falou, Sylvia Steiner, né? De 2003 a 2012, né? Ela foi do Tribunal Penal Internacional. O Lula participou da indicação, que ele esqueceu isso. Eles não esqueceram, ele não esqueceu. Ignorou isso convenientemente. Exatamente. Quer dizer, ele falou uma bobagem, a justificativa foi outra bobagem e a explicação da justificativa é uma terceira bobagem. Eu defino o Lula da seguinte forma, ele é aquele cara que não basta pisar no cocô do cachorro, ele tem que pisar e esfregar o pé, que é para sujar mais ainda. Certamente foi o que aconteceu nesse episódio. O Opinião Litoral volta depois de intervalo, bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a opinião, agora é o último bloco desta terça-feira. O Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. E a gente vai mandar um abraço super especial para a Lúcia Mello e para o marido dela, que acompanham todos os dias a opinião e são fãs do Roberto Mohamed. O Carlos Manuel, advogado, também mandou um abraço para o Mohamed, é fã do Mohamed também. Mohamed, tem um monte de gente que me xinga, né? Mas tem gente que gosta. Tem duas decisões do Supremo que vão provocar muita polêmica, mas o curioso é que vão provocar também muita desinformação, né? Uma delas é o que permite que os sindicatos cobrem a contribuição assistencial mesmo de quem não é filiado ao sindicato, de quem não é sindicalizado. Por que vai ter desinformação? Porque é a contribuição assistencial, não tem nada a ver com aquela contribuição sindical. O valor da contribuição assistencial, você conhece isso melhor que eu, mas é 1% do salário base, não é do salário que a pessoa ganha. Não, era um dia, né? Não era a contribuição sindical é um dia do trabalho, né? A contribuição assistencial é 1% do salário base, mas que vai ter confusão, já começou, né? Supremo, não sei o quê, imposto sindical. É a mania de pegarem um julgado de um tribunal, ele tem um trecho em cima, que normalmente vem em letra maiúscula, chamado ementa. A ementa é o resumo do resumo do resumo da decisão. Aí as pessoas olham só a ementa, não entendem nada e falam bobagem. O Supremo autorizou a cobrança da contribuição assistencial, não a volta do imposto sindical. Quem quer a volta do imposto sindical é o Luiz Marinho, inclusive mais caro do que ele era antes. Eles querem o imposto sindical de 1% ao invés de um dia de trabalho. Não, mas é 1% do salário base. Não, Paulo, eu estou falando do imposto sindical, o que vai ser sobre a remuneração. O que o Luiz Marinho quer. Mas isso vai ser o Congresso que vai resolver, não é o Supremo. O Supremo estava discutindo a contribuição assistencial. Agora, os sindicatos têm que aprender, porque tem sindicato safado e sem vergonha, quase todos são, que diz o seguinte: não, para você não pagar a contribuição assistencial, você tem que vir aqui no sindicato fazer uma carta de próprio punho. Pode esquecer, você não precisa fazer isso. E o Supremo botou uma pá de cal nisso. Por quê? Agora, o Supremo inverteu. Então, prestem bastante atenção na decisão do Supremo. O Supremo disse que o sindicato tem que consultar o trabalhador sobre o pagamento da contribuição assistencial. O que significa isso? Que você tem que autorizar a cobrança e não dizer que não quer pagar. Entendeu agora? O sindicato tem que provar que consultou você e você aprovou. Vou repetir. Contribuição assistencial que antes os sindicatos safados e sem vergonhas
obrigavam o trabalhador a se deslocar ao sindicato para fazer uma carta de próprio punho dizendo que não queria pagar. Acabou a festa. O Supremo disse que o sindicato tem que consultar os trabalhadores. E não é por assembleia. Porque em assembleia só os sócios podem votar. O sindicato é obrigado a consultar o trabalhador, ou seja, ele tem que ter autorização do trabalhador para cobrar a contribuição assistencial. Portanto, empregadores, não judiem dos seus empregados. Eles não têm que pagar a menos que eles tenham autorizado a cobrança da contribuição assistencial. Ficou claro isso? A decisão do Supremo não está errada, não constitui absurdo, nada disso, e não determinou volta de nada. A contribuição assistencial, agora, o Supremo inclusive deu um avanço, acabou com a festa dos sindicatos. Vai ter que ter autorização do trabalhador não sindicalizado para pagar. Em relação aos seus sócios, o sindicato pode decidir em assembleia. Em relação ao não sindicalizado, só se ele autorizou, inverteu a ordem. O trabalhador não precisa ir no sindicato dizer que não quer pagar. E o empregador que não recolher e descontar do seu empregado não vai sofrer penalidade. Só do empregado que autorizar. O Supremo está certíssimo, colocou ordem na casa, não reinstituiu nenhum tipo de tributo, não reinstituiu nada do passado. Estão falando bobagem. É só ler além da ementa. A imprensa, infelizmente, não faz isso. E a outra decisão, que também é polêmica e também vai gerar desinformação, é a que autoriza o empréstimo consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada do INSS ou de programas sociais como Bolsa Família. Isso eu achei absurdo. Essa foi uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, que foi muito questionada no ano eleitoral de 2022, e agora o Supremo autoriza, ratifica a decisão do Bolsonaro. Eu achei isso absurdo, mas na verdade eles falaram que não é matéria constitucional. Então eles não deviam nem ter julgado. O Supremo hoje tem umas coisas que a gente não consegue entender, porque se você diz que algo não é matéria constitucional, então o Supremo não deveria nem ter analisado. E eu acho criminoso isso. Primeiro que é um contrassenso. A verba, Paulo, do programa assistencial é para quando você está na miséria. Aí você vai receber. Como é que eu posso autorizar fazer empréstimo consignado descontando de dinheiro de verba assistencial? É um contrassenso, não tem absurdo. É o tipo de decisão daqueles caras banqueiros, financeiras, que pagam cursos de pós-graduação, pagam congressos para magistrados e aí que vai. E o Supremo acaba fazendo esse tipo de decisão que eu não consigo entender em hipótese alguma. O litoral não registrou nenhum afogamento nesse feriadão, o que é uma excelente notícia, né? Os bombeiros trabalharam muito em salvamentos, em localização de crianças perdidas, devolução para os pais, muitas embarcações. Foi feito um esquema especial de segurança e a gente registra como uma excelente notícia. O que é um exemplo de quando se planeja a questão da segurança, ela dá resultado. E agora, tem uma notícia que é surrealista, né? O Gedel Vieira Lima, aquele que foi preso com 53 milhões de reais num apartamento na Bahia, né? Foi encontrado. Ele vem a público... Eu tô vendo a hora que vão devolver para ele dinheiro. Esse cara devia ficar quieto, né? Ele vem a público comentar a delação premiada do tenente, que o Reinaldo Azevedo fala que era ajudante de desordens, né? Do Bolsonaro, não ajudante de ordens, dizendo que delação é coisa de canalha, diz o Gedel. Como se a opinião de um canalha como o Gedel fosse relevante, né? Gedel é bandido, lixo, tem de pior na política brasileira. É lógico que ele vai falar isso, né? Ele foi fruto de delação, porque entregaram que aquele dinheiro estava lá, mas do jeito que os absurdos estão acontecendo, Paulo, eu não duvido que daqui a pouco entreguem o dinheiro para ele de volta.
Agora, o Gedel, ele fez parte, ele colaborou com o governo Fernando Henrique e com o governo Lula, né? Sim, ele é canalha influente, é canalha articulado, mas tem tanto canalha articulado por aí. O que sai da delação do Mauro Cid, na sua opinião? Então, o que eu tenho visto até agora é muito pouco. Mas ele prestou horas e horas de depoimento. Sim, mas né? até eu acho que ainda tem coisa que não foi revelada, não. Mas eu acho que estava patente que ele ia fazer isso. A gente disse aqui. Ele não aguentaria ficar preso. Isso serve também para colocar na cabeça das pessoas. A gente tem gente que às vezes fala bobagens, né? Aqui nessa bancada, de que os militares brasileiros são isso. O militar brasileiro não é nada disso. O militar brasileiro... eles não aguentam. Botou um cara na cadeia, um oficial, ele não aguenta. Ele não aguenta. Você está falando de um tenente, de forças especiais, tal, um sargento, aí sim. Agora, um oficial brasileiro, um coronel, um tenente-coronel, um general, ficar preso, o cara não ia aguentar. Não aguenta. Não aguenta. Ele não aguentou na hora que o pai dele foi envolvido, né? Sim, aí ele abriu o jogo. Aí ele fraquejou. Aí né? acabou. E isso estava evidente, a gente falou disso aqui no programa, ele ia entregar. Agora, ontem eu li uma comparação interessante também do Reinaldo Azevedo, por coincidência, em outro artigo. Ele disse que ele comparou a estratégia do advogado César Bittencourt com aquele drible que o Pelé deu no goleiro do Uruguai em 1970, um dos gols mais bonitos que o Pelé não fez, né? Ele foi para um lado, fingiu que foi para um lado e foi para o outro, né? E a bola passou. Porque o advogado César Bittencourt, ele tem muitas declarações contra a delação premiada, inclusive depois de assumir a defesa, falou muito contra a delação premiada e aí faz a delação premiada. Eu acho que ele chegou... Primeiro, isso é estratégia. O advogado criminalista, Paulo, a gente não pode ficar prestando atenção no que ele fala. Tem que ver o que ele faz. É da natureza da estratégia da ação penal o advogado criminalista usar isso. Ele fala de uma coisa, ele olha para um lado. O Pelé fazia muito isso. Não só no drible da vaca que ele deu no goleiro do Uruguai, mas o Pelé olhava para um lado, o Gerson fazia isso também, olhava para um lado e lançava para o outro, porque ele já tinha olhado quem estava do Aquele outro Mário lado. Sérgio fazia muito isso. Também. Né? Os grandes craques sabem fazer isso, porque eles são muito rápidos e no que ele virou a cabeça, ele já viu que tem um ali, ele olha para lá, o marcador, que normalmente é uma anta, vai para onde ele está olhando e ele lança para o outro lado. O advogado criminalista faz isso. Nós falamos disso no dia que o Bolsonaro e a Michelle ficaram calados diante da Polícia Federal. Por quê? Porque ali não era hora deles abrirem a boca, eles precisavam esperar o que ia sair do Mauro Cid. E está aí comprovado agora. Com base na delação premiada do Mauro Cid, é que eles vão traçar a estratégia de defesa deles. Então, o Alexandre de Moraes negou acesso à defesa do Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro à delação premiada, talvez porque ela não esteja ainda homologada, né? Não, ele já homologou. Por que ele negou acesso? Eu acho que é um erro dele. Aqui eu falo dos excessos, né? Ele está se baseando, porque ainda é inquérito. Inquérito não tem contraditório. Esse é o entendimento do Alexandre de Moraes, desde que ele era promotor. Que no inquérito policial não é obrigatório se dar vista de tudo ao advogado do investigado. Por quê? Porque no inquérito não tem contraditório. Algo que eu sou contra. Eu acho que o contraditório no inquérito só serviria para agilizar o processo penal, porque você não precisaria repetir as provas em juízo. Para as pessoas entenderem, o contraditório é a presença de ambas as partes com direito ao debate e a ver tudo e produzir provas. Como você não tem no inquérito contraditório, a obrigatoriedade do contraditório, você tem que repetir todas as provas em juízo. E isso faz com que um processo penal no Brasil demore anos por conta disso. Se você tivesse o contraditório no inquérito, como acontece no direito anglo-saxão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, você teria mais facilidade para agilizar o processo, porque a prova bastaria aquela prova produzida no inquérito. Eu falei do nosso telespectador Manuel Carlos, advogado, só completando, é Manuel Carlos Martinho, um abraço para o nosso telespectador. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte,
E agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral. E uma ótima terça-feira para você que você merece.